Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. O gnosticismo foi considerado o fundamento da modernidade por Erik Voegelin. Segundo o pensador, as ideologias deformam os símbolos da experiência humana e dão subsídio ao surgimento de totalitarismos e fanatismos políticos. Aqui no estúdio eu converso hoje com a psicóloga e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, Adelaide Pimenta. Seja bem-vinda, Adelaide. Que bom que você veio ao Religare conversar sobre o tema da sua pesquisa. Muito obrigada, agradeço o seu convite. E este programa vai estar disponível na internet. Você pode procurar o nosso canal no YouTube. Você procura por Religare Conhecimento e Religião e chega aos nossos vídeos lá no YouTube. Você estudou um autor que você não conhecia antes da sua pesquisa, né? Sua trajetória como psicóloga junguiana, e você chegou a esse autor, Erik Voegelin. Como é que foi essa experiência, assumir um autor desconhecido em pleno curso de mestrado? Então, esse autor, ele foi trazido a mim pelo meu orientador, o Rodrigo Copp Caldeira, professor, doutor, e eu achei muito interessante para estudar essa questão não só do gnosticismo, mas dos totalitarismos associados a essa visão desse autor em especial. Fala um pouquinho dele. Então, é um autor que ele é alemão, nascido em Colônia, em 1901, e ele se mudou para a Áustria, mais ou menos com uns 10 anos de idade, estudou lá, fez a sua faculdade e seu doutorado na área de ciências políticas, com uma certa dificuldade também, né? Ele não poderia fazer um curso de direito, porque, segundo ele não tinha tanto a questão financeira, né, tão presente com a família, então ele preferiu um curso de uma duração um pouquinho menor, mas ele era uma pessoa que começou a participar de grandes grupos, né, de vários grupos de estudos sobre a corrente de ideias políticas da época, e ele ganhou uma bolsa de estudos, foi para os Estados Unidos, ficou lá por uns 2 anos, e lá ele sofreu uma influência muito forte das ideologias, né, a respeito do tema de ideologias ou das ideias políticas, e de uma forma diferenciada em relação à Europa, que as ideias, né, mais marxistas estavam mais presentes, e nos Estados Unidos nem tanto. O tema assim, que nós escolhemos a partir da sua pesquisa, que é o título da sua dissertação de mestrado, é o tema do gnosticismo. Sim. Como é que a gente pode pensar esse tema do gnosticismo a partir do autor, de Erik Voegelin? Sim, ele teve uma influência grande de 2 autores, do Urs von Balthasar, um teólogo que foi assim, um estudioso muito grande a respeito do gnosticismo, mas olhando do ponto de vista do gnosticismo, da gnose, como uma heresia em relação à igreja, né, cristã e católica. Mas ele fala que o gnosticismo é fundamento da modernidade. Sim, exatamente. E ele traz esse tema de volta, também a partir de outros estudos que ele começou a desenvolver para entender a respeito das ideias políticas, né? E ele traz essa afirmação, o gnosticismo é o fundamento da modernidade, na medida em que ele associa a busca do gnosticismo através do conhecimento, o ser humano, através do conhecimento, buscar um bem-estar e um estado de completude ou de um novo ser humano, de se criar um novo ser humano, consertando ou arrumando a ordem, né, da sociedade através do conhecimento. Então, desse ponto de vista, é um ponto de vista que é quase como se fosse assemelhar-se a Deus, né? Então, dessa forma, ele coloca que o gnosticismo seria um fundamento da modernidade, na medida em que alguns sistemas ideológicos buscavam trazer um novo homem, criar um novo homem, que fosse a imagem e semelhança de Deus por analogia, mesmo que se retirasse a religião da questão da política. O tema da ideologia sempre aparecendo, né? Agora mesmo você falava dele também. Qual que é o lugar que tem, de fato, então, o debate dele sobre ideologia? Para ele, as ideologias, em geral, são expressões de um gnosticismo. E ele associa essa questão do gnosticismo às deformações dessa visão do ser humano dentro da sociedade. Então, ele fala que vários pensadores construíram sistemas teóricos, né, como o marxismo, o socialismo, por exemplo,
E aí ele coloca isso como uma deformação da visão do ser humano, na medida em que ele retira desse ser humano a experiência com esse transcendente. Então, quando você faz essa divisão entre razão e religião, né? O pensamento e o lado racional fica por um lado e a razão e a religião por outro, a separação igreja-estado. Na hora que você faz essa separação radical entre as duas questões, ele coloca como uma falta, né, uma deformação, desculpa, dessa possibilidade de compreensão do ser humano. Porque se o ser humano, se faz parte do ser humano, a experiência com o transcendente, você não pode fazer essa separação tão radical. Quando ele aborda sobre as experiências no século XX, sobre o século XX, ele fala que o século XX ele é cheio dessas deformações, as deformações dos símbolos da experiência. Sim. O que significa isso? Então, para ele volta à filosofia platônica, aristotélica, para trazer como uma primeira origem dessa abordagem das ciências políticas. Ele fala que foi uma época que existiu um rompimento entre essa questão da política e da religião, foi onde se iniciou isso para nós aqui ocidentais, e a partir daí, todas essas experiências do ser em relação ao transcendente, que são experiências que fazem parte do nosso ser, da nossa natureza como ser humano, elas ficaram transformadas. Por exemplo, aquele líder, né, político, ele quase que se equipararia a um líder religioso. Né? A massa, o coletivo, o grupo de pessoas que é liderado por esse líder, seria como se fosse sendo levada para essa salvação que esse líder é que vai conduzir. Então, ele, como é uma pessoa que saiu da Alemanha, ele teve que fugir da Alemanha por causa do nazismo, porque sendo alemão não judeu, ele era contrário ao regime nazista. Então, ele quis entender como é que poderia acontecer essas deformações e como foi possível esse líder, esse Führer, né, chegar ao poder e uma nação inteira se submeter às ideias desse líder, sem contradizer e aceitando coisas que ele julgou, Erich Vogelin julgou como uma atrocidade em relação à raça, né, humana, expressa pela raça judaica. Mas ele quis entender como que isso seria possível. Então, para ele, essa visão de que essa pessoa conseguiu chegar a essa condição tem a ver com essa deformação desses símbolos que foram, de certa forma, secularizados numa tentativa de afastar a religião de Estado, né? Mas que tinha um formato, né, semelhante a uma formação religiosa. Sim. Então, ficaria quase como se fosse um líder religioso. E a maneira como ele conduz o país e a sociedade é quase como se fosse de uma maneira religiosa. Sim. Tem, então, sempre um pano de fundo aí religioso, né? Quando ele pensa a pessoa, a sociedade, né? O ser humano, a sociedade, ele tem um pano de fundo aí da discussão religiosa. Sim. Apesar dele não se colocar afiliado a nenhum tipo nem de ideologia, nem de religião, né? Sim. Mas ele fala que faz parte, essa experiência do transcendente faz parte da experiência do ser humano. E isso não é possível ser retirado por nenhum tipo de teórico ou tentativa de se constituir numa teoria nova, você retirar alguma experiência do ser humano, que ele chama de experiências fundantes do ser, que vem lá da filosofia clássica. Sim. Quando ele fala do líder político, que é quase um líder religioso, a análise dele é sempre na perspectiva de deformação. Sim, sempre na perspectiva da deformação. Exatamente porque se você retira algo dessa experiência do ser humano, que seria essa experiência com o transcendente, a base dele é essa, né? Você está falseando toda a base da sua teoria. Então, ele fala que quando tem, né, o contato com algumas ideologias, se você vai estudar isso num nível dos termos filosóficos, né, que são os termos que dão um fundamento maior a isso, eles são frágeis. Foi o que ele percebeu. Isso tem a ver com o que ele fala também sobre a doença do espírito? Sim. Ou é uma outra questão?
Não, ele deu um nome, né, de doença pneumopatológica. Pneumopatológica. Ele fala que esse termo não foi criado por ele, ele viu esse termo do filósofo Schelling e ele não soube exatamente identificar onde. E tem um dos pensadores estudiosos de Vogelin que falam que ele, na verdade, ele compreendeu a ideia de Schelling e ele mesmo, Vogelin, criou esse termo, pneumopatológico, que na obra de Schelling não tem esse termo. Mas é um termo muito utilizado por ele para realmente dizer desse tipo de pessoa ou pensador, ele fala mesmo dos teóricos, né, não só dos líderes, mas que promoveram essa distanciação entre o ser e essa transcendência, né? Então, não existe uma doença psicopatológica. A pessoa, vamos dizer, aquele líder, por exemplo, Hitler, ele não foi uma pessoa que tinha uma doença mental. Ele era uma pessoa que tinha uma doença do espírito, porque separava essa presença dessa experiência do transcendente com o ser humano, com a vivência do ser humano. Sim, eu acho que a gente pode ainda aprofundar um pouco mais no segundo bloco. Queria também, no segundo bloco, conversar um pouco mais a partir desse autor, como é que nós poderíamos entender os nossos dias. Sim. Né? Aí vai depender muito de você. Eu acho que vamos falar mais de você do que de Vogelin no segundo bloco. Hoje no Religare eu recebo a Adelaide Pimenta, ela é psicóloga, também mestra em Ciência da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre gnosticismo e modernidade. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.